Professor de elite força um jovem negro a resolver um problema de física sem saber que ele é um gênio da física que você pensa que está fazendo na minha aula? A voz do Dr. Richard Coleman cortou o auditório como uma navalha, silenciando todos os 200 alunos presentes. Seus olhos estavam fixos em Marcus Johnson, o único aluno negro sentado na primeira fila do prestigiado curso de Física Avançada da Universidade de Princeton. Marcus, de 19 anos, permaneceu imóvel, seu olhar calmo contrastando com a crescente hostilidade do renomado físico teórico à sua frente. A tensão era palpável enquanto o silêncio se estendia por segundos que pareciam uma eternidade. Perguntei o que você está fazendo na minha aula, repetiu Coleman, ajeitando seus óculos caros ao se aproximar. Este é um curso para alunos com QI excepcional, não para aqueles que entraram por cotas. Murmúrios nervosos enchiam o auditório. Marcus aparecera sem avisar, sem estar oficialmente inscrito, sentado na primeira fila como se pertencesse àquele lugar. Para Coleman, vencedor de prêmios internacionais e autor de teorias revolucionárias sobre física quântica, sua presença era uma afronta pessoal. Estou aqui para aprender física, senhor, respondeu Marcus, com a voz surpreendentemente firme. Coleman riu secamente. Aprender física? Você nem sabe do que estamos falando, apontou para o quadro negro coberto de equações complexas. Isso não é física do ensino médio, meu jovem. O que ninguém naquela sala sabia era que Marcus Johnson havia crescido em um dos bairros mais perigosos de Newark, onde as escolas mal tinham professores qualificados. Aos 12 anos, ele encontrou um livro de física descartado em uma lixeira, e desde então, a ciência se tornou seu refúgio da violência que o cercava. O que eles também não sabiam era que ele havia lido todos os artigos que o Dr. Coleman já havia publicado. Talvez possamos resolver isso de forma prática, disse Coleman com um sorriso que não alcançava seus olhos. Já que você está tão ansioso para aprender, por que não vem aqui e resolve este problema? Ele apontou para uma equação particularmente complexa no canto do quadro negro, um problema de eletrônica quântica que normalmente levaria horas para ser resolvido. Os alunos trocaram olhares nervosos. Era um teste impossível, deliberadamente escolhido para humilhar o intruso e reafirmar a autoridade do professor. Marcus hesitou por apenas um segundo antes de se levantar. Enquanto caminhava até o quadro negro, flashbacks inundaram sua mente. As noites estudando à luz de velas quando a eletricidade acabava. Os livros resgatados de bibliotecas descartadas. A zombaria dos colegas que não entendiam sua paixão pela ciência. Você tem 1 hora, anunciou Coleman, olhando para o relógio com satisfação antecipada. Ou melhor, você tem até o final da aula para pelo menos tentar. Marcus pegou o giz, com os dedos firmes apesar da pressão, enquanto examinava o problema. Uma estranha calma o envolveu. Equações para ele sempre foram como uma linguagem secreta, um código que revelava os mistérios mais profundos do universo. Atrás dele, Coleman se afastou, retornando à sua mesa com a certeza de ter acabado de colocar o intruso em seu devido lugar. O que ele não notou foi o brilho nos olhos de Marcus, o leve sorriso que começava a se formar em seus lábios. Você se importa se eu usar a abordagem Coleman-Weinstein para resolver isso? Perguntou Marcus calmamente, referindo-se a um método avançado que o próprio professor havia desenvolvido anos atrás. As sobrancelhas de Coleman se ergueram em surpresa. Como esse jovem sabia do meu trabalho colaborativo com Weinstein, publicado apenas em periódicos científicos altamente especializados? Enquanto o giz de Marcus deslizava pelo quadro negro com surpreendente precisão, um silêncio diferente se instalou no auditório. Não era mais tenso, mas de crescente espanto. As mãos do jovem se moviam com a confiança de um maestro, traduzindo pensamentos complexos em elegantes símbolos matemáticos. Na plateia, um estudante asiático chamado Min
que observava de trás como pesquisador sob a orientação de Coleman, reconheceu a abordagem inovadora de Marcus. Não se tratava apenas de uma reprodução da teoria, mas de sua própria interpretação, quase aprimorada. Coleman permaneceu imóvel, com a expressão oscilando entre a descrença e a crescente inquietação. Havia algo no comportamento do jovem, na facilidade com que manipulava conceitos que fazia os doutorandos suarem, que sugeria uma história muito mais complexa do que ele havia imaginado. O que ninguém naquela sala poderia imaginar era que aquele confronto improvisado não se tratava apenas de um problema de física. Era o prelúdio de uma reviravolta que abalaria os próprios alicerces não apenas daquela universidade, mas de toda a elite acadêmica. Marcus continuou resolvendo o problema no quadro negro enquanto os sussurros no auditório se tornavam mais altos. Em 20 minutos, não uma hora, suas mãos habilidosas concluíram uma solução que deixou até os alunos mais brilhantes sem palavras. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não mais de escárnio, mas de admiração relutante. Impossível, murmurou Coleman, inclinando-se para a frente para examinar a solução. Você deve ter memorizado esse problema específico. Marcus balançou a cabeça. Não, senhor. Acabei de aplicar a transformação que você publicou no Journal of Quantum Physics em 2020, mas com uma variação que elimina 3 etapas intermediárias. Coleman empalideceu. Aquele artigo tinha menos de 100 citações e era considerado uma de suas contribuições mais esotéricas. Como esse jovem poderia conhecê-lo com tanta profundidade? Aula encerrada, anunciou ele abruptamente. Você, apontou para Marcus, na minha sala. Agora. Enquanto os alunos saíam, murmurando animadamente sobre o que tinham testemunhado, Min, a assistente de pesquisa, deliberadamente deixou cair vários papéis perto de Marcus. Me ajude com isso, disse ela baixinho, abaixando-se, protegida do olhar dos outros. Ela sussurrou. Ele vai tentar destruir você. Eu já vi isso antes. Encontre-me na biblioteca às 19 horas. Sessão de Física Quântica. Traga um pendrive. No elegante escritório de Coleman, decorado com fotos dele ao lado de ganhadores do Nobel e presidentes, o confronto continuou. Quero saber quem realmente resolveu essa equação para você, exigiu ele, jogando uma pasta sobre a mesa. Seu arquivo diz que você vem de uma escola pública em Newark, sem competições de matemática, sem prêmios de ciências. Explique como isso é possível. Marcus respirou fundo. Eu aprendi sozinho, senhor, desde os 12 anos. Mentiras. Coleman bateu com o punho na mesa. Alguém está usando você para me desmoralizar. Foi o Takahashi ou o Goldstein do MIT? Ninguém. Está me usando, respondeu Marcus calmamente. Posso provar isso com qualquer outro problema que você escolher. Coleman estreitou os olhos. Você já ouviu falar da teoria das supercordas? Quero um ensaio completo sobre suas implicações para a unificação da relatividade geral com a mecânica quântica até sexta-feira. 10 páginas com equações. Impossível sem treinamento formal, zombou Coleman. Terei até quinta-feira, respondeu Marcus, mantendo o olhar no professor. Ao sair do escritório, sentiu-se exausto. Aquele confronto não fazia parte dos planos. Marcus passara os últimos 6 meses se preparando meticulosamente para entrar na faculdade depois de ter seu pedido de bolsa rejeitado 3 vezes, apesar das notas perfeitas. Ele havia desenvolvido um plano ousado. Às 19 horas, na biblioteca quase vazia, ele encontrou Min na sessão designada. Por que você está me ajudando? Perguntou desconfiado. Min olhou em volta antes de responder. Porque eu sei como é ser julgada pela aparência, não pelo conhecimento. Ela lhe mostrou um pendrive. Coleman não é apenas preconceituoso. Ele é desonesto. 2 anos atrás, ele roubou uma teoria de um doutorando internacional e a publicou como se fosse sua. Esse aluno foi expulso quando reclamou.
Marcos absorveu a informação com um nó no estômago. Como você conseguiu isso? Sou assistente dele. Tenho acesso a tudo. Ela hesitou. Inclusive ao próximo artigo que ele vai publicar. É revolucionário, mas não foi ele quem o desenvolveu. Foi o professor Thompson, antes de morrer de ataque cardíaco. Naquela noite no pequeno apartamento que dividia com a mãe, uma enfermeira que trabalhava em turnos dobrados, Marcos abriu seu armário secreto. Uma tábua solta no chão que escondia centenas de anotações meticulosas, artigos científicos, impressos em papel reciclado e periódicos repletos de equações. Entre os papéis, havia cartas de rejeição da Universidade de Princeton. Infelizmente, suas qualificações, embora impressionantes, não atendem aos padrões de excelência exigidos pelo nosso programa. Com uma luz fraca iluminando seu pequeno santuário de conhecimento, Marcos enviou um e-mail ao Departamento de Física. Solicito formalmente a inscrição no curso avançado do Dr. Coleman como meu direito no programa de acesso expandido. Ele sabia que isso desencadearia uma revisão administrativa. Coleman seria forçado a justificar publicamente qualquer recusa. Nos dias seguintes, Marcos dividiu seu tempo entre preparar sua redação sobre supercordas e algo muito mais ambicioso. Usando as informações fornecidas por mim, ele começou a analisar o próximo grande trabalho de Coleman e descobriu não apenas que ele era plagiado, mas que continha falhas fundamentais que o professor não havia percebido quando se apropriou da pesquisa de outra pessoa. Alguns dias depois, no refeitório da universidade, Min o encontrou novamente. Coleman está investigando seus antecedentes. Ele descobriu que você se candidatou 3 vezes e foi rejeitado em todas elas. Ele está convencido de que você está sendo manipulado por algum rival acadêmico. Perfeito. Respondeu Marcos com um sorriso discreto. O que você está planejando? Perguntou Min, intrigado com sua calma. Justiça. Ele respondeu simplesmente. O que ninguém sabia, nem mesmo Min, era que Marcos não estava lutando apenas por si mesmo. Em seu bairro em Newark, ele dava aulas particulares de física e matemática para adolescentes como ele, jovens brilhantes e sem oportunidades, rejeitados por um sistema que os julgava pela cor da pele, pelo CEP ou pelo sobrenome. Na quinta-feira, como prometido, Marcos entregou seu ensaio sobre a teoria das supercordas. Não tinha 10 páginas, mas 25, com uma abordagem original que ligava a teoria às descobertas mais recentes da física de partículas. Coleman folheou o documento com uma desconfiança crescente que se transformou em espanto mal disfarçado. Isso é surpreendente, ele finalmente admitiu. Mas não muda nada. Você ainda é um intruso na minha aula. Não por muito tempo, respondeu Marcos calmamente. A reunião do comitê acadêmico é amanhã às 10 horas. Estarei lá para defender sua admissão formal. O que Coleman não percebeu quando dispensou Marcos com um gesto arrogante foi o pequeno sorriso que se formou no rosto do jovem. O tipo de sorriso que só aparece quando todas as peças de um plano meticuloso começam a se encaixar perfeitamente. Naquela mesma noite, enquanto o campus se acalmava, a luz ainda brilhava em 2 janelas distantes. Na primeira, Coleman revisava freneticamente seu próximo grande artigo. Na segunda, muito menor e mais modesta, Marcus Johnson terminava sua própria análise do mesmo trabalho, uma análise que revelaria muito mais do que equações brilhantes. Na manhã seguinte, o imaculado salão de reuniões estava lotado quando Marcos entrou no comitê acadêmico. 6 professores titulares e o reitor ocupavam uma mesa elevada. Coleman, impecável em seu terno caro, exibia um sorriso confiante. O Sr. Johnson solicita admissão formal ao curso avançado do Dr. Coleman, anunciou o Dr. Harris, presidente do comitê. Dr. Coleman, entendo que o senhor tem objeções. Coleman levantou-se com a confiança de alguém que nunca havia perdido uma batalha acadêmica.
Este jovem não possui as qualificações necessárias. Sua presença comprometeria o rigor científico que nossa instituição exige. Se me permitem, interrompeu Marcos, sua voz calma preenchendo o salão. Gostaria de submeter 2 documentos para consideração do comitê. Coleman franziu a testa enquanto Marcos distribuía pastas aos membros. O primeiro documento é meu ensaio sobre a teoria das supercordas, que o próprio Dr. Coleman descreveu como impressionante. Os professores folhearam o trabalho com expressões de interesse crescente. Isso é extraordinariamente sofisticado, murmurou o Dr. Peterson, especialista em física teórica. O segundo documento, continuou Marcos, é uma análise comparativa entre o próximo artigo importante do Dr. Coleman e o trabalho não publicado do falecido professor Thompson. O rosto de Coleman perdeu a cor. Isso é um absurdo! Gaguejou. Página 3, parágrafo 2, disse Marcos calmamente. A derivação matemática é idêntica, palavra por palavra, símbolo por símbolo, ao manuscrito de Thompson. Um silêncio mortal caiu sobre a sala enquanto o comitê verificava as páginas. Isso não prova nada, recuperou-se Coleman. Em parte, Thompson e eu colaboramos com frequência. Marcos assentiu. É por isso que também incluí na página 7 a prova do erro crítico que o Dr. Coleman não percebeu ao copiar a obra. Um erro que invalidaria a teoria se publicada. O rosto de Coleman se contorceu de raiva. Quem está por trás disso? Goldstein? Takahashi? Quem está manipulando esse garoto? Ninguém está me manipulando, respondeu Marcos imperturbável. Assim como ninguém me ensinou física avançada, eu me autodidata com livros recuperados do lixo e artigos impressos em papel reciclado. Ele se virou para o comitê. Não vim aqui para desmascarar o Dr. Coleman. Vim porque mereço a mesma oportunidade que qualquer outro aluno com o meu nível de conhecimento. Min levantou-se da plateia. Posso confirmar tudo isso. Como assistente do Dr. Coleman, tenho acesso aos documentos originais de Thompson. E este não é o primeiro caso. O Dr. Peterson tirou os óculos. Coleman, isso é verdade? O silêncio de Coleman foi resposta suficiente. Seu império acadêmico, construído com base em prestígio e intimidação, estava desmoronando diante de seus olhos. Também tenho depoimentos de outros 3 estudantes, acrescentou Marcos colocando um pendrive na mesa. Todos internacionais, todos marginalizados. O Dr. Harris olhou diretamente para Coleman. Uma investigação formal será iniciada imediatamente. Quanto ao seu pedido, Sr. Johnson, o senhor foi oficialmente aceito no programa, com uma bolsa integral. Coleman explodiu. Você não pode fazer isso. Eu sou Richard Coleman. Meu nome está na teoria fundamental. De pé, Marcos acrescentou sem arrogância. E eu corrigi essa teoria no quadro na semana passada. Coleman investiu contra Marcos, mas 2 seguranças rapidamente o contiveram. Richard Coleman, você está suspenso de suas funções até que a investigação seja concluída, declarou a Dra. Harris com a voz firme enquanto o salão irrompia em aplausos. Marcos permaneceu calmo. Não havia satisfação visível. Em seu rosto, apenas a serenidade de alguém que finalmente conseguira mostrar sua verdadeira habilidade. Do fundo da sala, os aplausos aumentaram até preencherem o recinto. Entre os rostos na multidão, Marcos reconheceu vários estudantes de minorias que haviam sido silenciados por anos. Naquele momento histórico, enquanto Coleman era escoltado para fora, algo muito maior do que plágio estava sendo exposto. Todo um sistema construído para manter certos grupos no topo e outros invisíveis. O jovem de Newark não apenas conquistara seu lugar, como também iniciara uma revolução silenciosa que ecoaria pelos corredores da prestigiosa instituição por gerações. À medida que os aplausos aumentavam, uma pergunta pairava no ar. Quantos outros Marcos Johnsons existiam ao redor do mundo? Com suas mentes brilhantes ofuscadas, não pela falta de capacidade,
mas por um sistema que se recusava a vê-los. 3. Meses depois, o auditório principal da Universidade de Princeton estava lotado. Não para uma aula regular, mas para a primeira palestra oficial do mais novo membro do corpo docente, o professor assistente Marcus Johnson, de 19 anos. A agitação diminuiu quando ele subiu ao palco, agora usando um distintivo oficial do corpo docente. Bem-vindos à primeira aula de Física Quântica Aplicada, Repensando os Fundamentos, começou Marcus, com sua voz confiante ressoando no mesmo espaço onde havia sido humilhado meses antes. Nas primeiras filas, sentavam-se alunos de vários cursos, incluindo muitos jovens negros, latinos e de outras minorias que raramente se aventuravam no mundo da física avançada. Entre eles estava a mãe de Marcus, uma enfermeira que havia trocado de turno para presenciar aquele momento. Marcus havia se tornado um símbolo improvável de mudança institucional. A investigação sobre Coleman revelou não apenas casos sistemáticos de plágio, mas também décadas de discriminação contra estudantes de minorias. 6 outros professores foram investigados e 2 pediram demissão quando seus próprios esqueletos acadêmicos vieram à tona. A física, explicou Marcus enquanto desenrolava equações elegantes no quadro branco digital, não pertence a nenhuma raça, classe social ou gênero. Ela pertence àqueles que têm a coragem de questionar e a humildade de aprender. Na última fila, Min sorria discretamente, agora coordenadora do programa de extensão que Marcus havia criado. Ela ajudava a identificar talentos extraordinários em escolas públicas e comunidades marginalizadas. O programa, financiado em parte pelo pacote de indenização que Marcus recebera da universidade, já havia encontrado 3 jovens promissores. Enquanto isso, a 800 quilômetros de distância, em uma pequena faculdade comunitária na zona rural da Pensilvânia, Richard Coleman ensinava física básica para calouros desinteressados. Demitido por justa causa, com a reputação destruída, nenhuma instituição de prestígio aceitou seu currículo e suas publicações mais importantes foram retiradas de periódicos científicos após serem comprovadamente plágio. Sua arrogância lhe custou tudo. Após a palestra inaugural, o Dr. Peterson, o mesmo homem que havia avaliado o trabalho de Marcus no comitê, o abordou. Esse teorema sobre aplicações práticas da mecânica quântica na computação é absolutamente brilhante, disse ele. Obrigado, respondeu Marcus. Mas não é inteiramente culpa minha. É o resultado de um grupo de estudos que formei em Newark, jovens brilhantes sem oportunidades educacionais formais. Essa foi a maior reviravolta de todas. Marcus transformou sua sala de aula em Princeton, em um centro conectado virtualmente com dezenas de jovens talentosos de comunidades marginalizadas, criando um modelo de educação colaborativa que desafiava o elitismo acadêmico. Sua primeira publicação oficial, Democratizando o Conhecimento Científico, um modelo para a inclusão radical na física teórica, estava gerando tanto interesse quanto suas descobertas na física quântica. No final do dia, enquanto atravessava o campus, Marcus parou em frente ao prédio da física, olhando para seu nome recém-adicionado à placa da faculdade. Um pequeno grupo de calouros negros se aproximou timidamente dele. Professor Johnson, disse uma jovem, formamos um grupo de estudos inspirados pela sua história. Alguns de nós quase desistiram antes de ouvir falar de você. Marcus sorriu, lembrando-se de si mesmo apenas alguns meses antes. O maior obstáculo ao conhecimento nunca foi a nossa capacidade, disse ele. Foi o mundo nos convencer de que não pertencemos a certos espaços. Mas quando você prova seu valor, não importa o quanto tentem te diminuir. Você não abre portas apenas para si mesmo. Você cria passagens para todos que vierem depois de você. Naquela noite, em seu novo apartamento perto do campus, Marcus sentou-se para analisar o currículo de um jovem promissor de Chicago que Min havia identificado.
No canto da mesa estava a carta de rejeição que Princeton lhe enviara 3 vezes, e ao lado dela, um bilhete escrito à mão. Às vezes, você precisa arrombar a porta que insistem em fechar para você. A história de Marcus Johnson nos lembra que o verdadeiro gênio não é medido apenas pelo conhecimento, mas pela coragem de enfrentar e transformar um sistema projetado para excluir.